O relato de hoje é de uma mulher que, após ter uma forte experiência fora do corpo, ela começou a ter múltiplas experiências e de repente ela perdeu o controle de muitas vezes que saiu do seu corpo, onde o seu espírito vagava sobre o ar e até mesmo acima das nuvens do céu. A sua experiência foi algo que transformou por completo o rumo da sua vida. E até os dias de hoje, ela não consegue explicar o porquê desses acontecimentos que estão ocorrendo em sua vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês como foi o dia que eu realmente percebi que eu saía do corpo consciente. Foi um dia normal, como outro qualquer, e eu fui dormir, né? E quando foi pela madrugada, eu me vi desperta, me levantei da cama, né? E assim que eu me levantei, eu senti que eu tava muito leve, bem leve. Aí eu já saquei que tinha alguma coisa diferente. Mas caminhei um pouco no quarto e olhei pra trás. A luz já estava quase luz do dia já, porque onde eu morava nessa época era a zona rural. E na zona rural, assim que amanhece o dia, fica tudo claro dentro de casa, né? Porque é telha e tal. E essa hora devia ser o quê? De 4 para 5 da manhã. E eu olhei pra trás, pra cama, e me vi na cama. Gente, quando eu me vi na cama, a primeira coisa que veio na minha mente foi: ai meu Deus, eu morri. E aquilo me deu um pânico tão grande que eu fui pra trás, né? E encostei na parede. Assim que eu encostei na parede, eu atravessei a parede, passei pro lado de fora do quarto. E aí eu olhei tudo lá fora, tava tudo como era mesmo, né? Tinha uma coisa ou outra a mais no cenário, mas tava normal, do lado de fora da casa. Aí eu contemplei lá fora e, sabe, aquele pânico todo que veio, eu acordei mesmo, voltei pro corpo. Aí eu acordei, sabe, nossa. Aí me levantei meio apavorada. Aí vi que eu já tava no corpo mesmo, normal, tinha acordado, realmente acordado. E aí me veio à mente, porque antes disso eu já tinha tido muitas experiências lúcidas no astral, mas nunca daquele jeito de eu me ver saindo e olhar pra trás e ver o meu corpo deitado. Eu sempre me via nos locais, tal, mas nunca saindo daquele jeito. Aí naquele momento eu saquei, né? Eu falei, poxa, acontece mesmo, eu saio em corpo espiritual, né? Eu não tinha muita informação na época, não tinha informação nenhuma sobre viagens astrais. Mas eu imaginei, eu consigo sair enquanto durmo, né? E o meu corpo fica. Aí, nossa, a partir desse dia eu fiquei mais tranquila, porque eu comecei a entender todas as outras coisas que aconteciam comigo. Eu já tinha tido algumas experiências antes, como eu já havia falado, mas a partir desse dia eu comecei a ficar mais tranquila. Aí então eu saía, né, nesse local que eu morava, os vizinhos mais próximos de lá ficava a cerca de 500 metros, 500 a 1000 metros, era um pouquinho longe. E assim que eu saía, eu ficava flutuando em cima da minha casa, saía pelo telhado, como sempre. Dificilmente eu saía pela porta, parede, sempre eu já flutuava pro telhado. E eu ficava sobrevoando as árvores. Era um lugar muito cheio de árvore, que era a zona rural, né? E eu ficava sobrevoando as casas dos vizinhos, ficava olhando as telhas e tal. E tinha uma estrada de terra lá também que dava acesso aos locais, a cidade mais próxima. E eu ficava sobrevoando
estrada, sabe? Ficava meio que numa brincadeira. Tinha as casas dos vizinhos, às vezes eu me aproximava, só que eu nunca quis entrar na casa de ninguém, nunca tive a curiosidade, mas ficava flutuando e muitas das vezes eu subia muito alto, alto mesmo, e conseguia ver a lua maravilhosa, conseguia ver as estrelas, sabe? Fantástico as coisas que eu via. Quando estava chovendo, que eu saía, assim que eu saía, eu enxergava, via chuva, sentia chuva e sobrevoava e atravessava as nuvens. E interessante que quando era época de lua cheia, assim que eu atravessava as nuvens, eu via a lua, maravilhosa, a lua no céu, brilhante, e eu olhava para baixo e via as nuvens que eu tinha atravessado. Era bem interessante essa época. E eu fiquei assim, tendo essas experiências por bastante tempo e fiquei mais tranquila a partir desse dia. Que eu me vi na cama, né? Eu vi meu corpo na cama. E fiquei, né, tendo só essas poucas experiências porque eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de ir mais longe. Muitas vezes eu já me via consciente em outros locais, que eu não sabia que locais que eram, mas eu não me via saindo, era como se eu fosse levada para esses locais por alguém, sabe? Ou atraída para lá, para esses locais por algum tipo de energia. E tinha várias coisas nesses locais. Tinha os locais bem bonitos, sabe? Com bastante árvores e plantas. Tinha pessoas. E outros locais que nem não eram tão bonitos assim, sabe? Locais escuros, que dava medo, sabe? Mas eu não me via saindo e chegando nesses locais. Sempre que eu me via saindo, eu ficava perto, nas redondezas. Eu tinha um pouco de medo de sair para longe, explorar os locais, sabe? Eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje, então eu ficava preocupada com isso. Mas assim que eu comecei a estudar sobre o assunto, aí sim eu comecei a ir para locais mais longe, eu aprendi como que funcionava o processo de se deslocar pelo espaço e comecei a ir em locais bem longe. Mas no início foi assim. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro relato de projeção que eu vou postar para vocês. E meus outros relatos, que são bem mais fortes, a meu ver, foram relatos que ocorreram bem depois na minha vida, onde eu fui em locais distantes, estive com entidades e estive também com entes queridos que já haviam falecido. Mas esses relatos eu vou distribuindo por cada um por vídeo, né, para não ficar vídeo muito longo. Esse é só mesmo para falar para vocês como ocorreu o meu, vamos dizer que o meu despertar, sabe? Que eu saía do corpo e que poderia ir para locais em corpo astral. Na época eu não sabia falar nessa linguagem porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente sabia que eu podia ficar dormindo e ao mesmo tempo ir em lugares, né? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.